convidado para dar de cara comigo é um jornalista bem polêmico, carioca, casado, 52 anos, pai do Enzo Salvador, de 3 aninhos, apresentador do programa Transa News da Rádio Transil FM 99,9 e agora candidato a vice-prefeito na chapa do Capitão Moreira pelo Avante 70. Eu resolvi oprimir hoje nada mais, nada menos o jornalista R. Justo. E aí, R, tudo bem com você? Olá, Sobral, estou bem, obrigado. Então, você está preparado para as minhas perguntas opressoras, não é? Pois é, a gente tem que estar sempre preparado para as coisas boas e ruins da vida, né? Bom, já que é assim, rapaz, solta a vinheta. Do nada, aparece o Sobral. Vamos lá, senhor R. Justo. Conta para nós essa tua história de largar o jornalismo e agora atacar de candidato a vice-prefeito de Juazeiro. Ok, vamos começar por partes então. Eu moro aqui em Juazeiro há 10 anos e como jornalista e apresentador de programa, eu convivo quase que diariamente com os queixumes da população em relação à má gestão da prefeitura. Então, eu resolvi me candidatar para vereador pelo Avante 70, mas o partido entendeu que a minha capacidade seria não de fiscalizar, mas sim de auxiliar ao prefeito, que no caso é o candidato Capitão Moreira. E daí então eu, como um soldado que reconhece a sua função e a sua importância nesse processo de guerra, resolvi me abdicar da candidatura para vereador e me incorporar nesse projeto dinâmico, tecnológico e inovador do Avante 70 na condição de candidato a vice-prefeito. Projeto dinâmico, tecnológico e inovador? Conte para nós um pouco sobre isso. Não, nós não estamos reinventando a roda. Esse projeto é nada mais do que a atualização do plano diretor com uma grande reforma administrativa. E falar em plano diretor é explicar para o eleitor Sobral que a nossa cidade de Juazeiro da Bahia foi construída sem planejamento e sem perspectivas nenhuma de progresso. Para você ter uma ideia, só em 2003 é que a cidade organizou seu primeiro plano diretor, que inclusive foi na gestão do ex-prefeito Joseph Bandeira. E desde então só teve uma atualização pífia em 2017. E eu falo até pífia pelo fato de nossa cidade, até hoje, sofrer com o problema do saneamento básico, onde vemos valas a céu aberto, esgotos estourados no centro da cidade, onde quase que semanalmente o caminhão do SAAI vem desentupir os bueiros. Isso, a meu entender, Francisco, é inovador, pelo fato de ter passado várias gestões na cidade e até hoje não se ter dado uma resolução ao problema dos riachos de águas pluviais que foram transformados em gigantescos valões. E eu digo que isso é falta de um plano diretor e, na minha opinião, é um crime ambiental. Outra questão é a falta de um plano de habitação social que venha beneficiar as famílias que não têm aonde morar. Meu caro Sobral, Juazeiro da Bahia até hoje ainda tem um déficit habitacional de cerca de mais ou menos aí 35 mil pessoas que ainda não têm uma casa para morar.
Aí daí você me pergunta, mas Minha Casa e Minha Vida não foi suficiente para abrigar toda essa gente? Eu respondo que não. E por que não? Simplesmente porque o projeto não atende às pessoas que verdadeiramente necessitam de um lar. Ao passo dos que verdadeiramente precisam ainda estão até hoje na fila desse programa Ao Deus Dará. Pelo menos é assim que é a minha ótica. Certo. Mas parece que vocês do Avante estão ainda muito desconhecidos da população. Eu pouco ouço falar de Capitão Moreira, não vejo vocês fazendo caminhada nas ruas, entregando santinhos. Eu até ouvi dizer que vocês já tinham desistido da campanha para apoiar um outro candidato. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Nós do Avante 70 somos guerreiros que não desistem da batalha. Você sabe, Sobral, que em toda campanha política se espalham muitas fake news. A nossa campanha não tem grandes empresários por trás bancando financeiramente as nossas demandas e nem tampouco velhas raposas da política escondidas por trás de perfis novinhos. A nossa logística de campanha é simples e honesta. Nós não fazemos caminhada porque respeitamos e obedecemos a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que ela sugere que evitemos aglomerações e contato físico com a população. Mas agora estamos tendo uma excelente aderência publicitária nas redes sociais, onde as pessoas interagem bastante com os nossos vídeos. E veja bem, eu particularmente gosto muito da dialética, que é o confronto de ideias diferentes e confiantes. Eu acho que isso é a democracia, onde podemos conviver com o contraditório ou aquele que pensa diferente da gente. Ao contrário do que alguns pensam, pelo fato de sermos, digamos assim, conservadores, não somos opressores, homofóbicos, misóginos e tais. Somos democráticos e entendemos que cada coisa tem o seu devido lugar na sociedade. Quando nós aprendemos a respeitar as diferenças, sem atrapalhar o direito de quem pensa diferente dessas diferenças. Ah, essa é a pergunta que eu estava louco para fazer. Vocês são bolsonaristas, certo? Vocês são defensores da política do atual presidente, que até tem feito boas coisas em seu governo, mas que aqui em Juazeiro da Bahia ainda não é visto com bons olhos pelos juazeirenses. O que você tem a dizer sobre isso? Prazer é meu, Francisco, em responder essa pergunta. Numa época em que o nosso país estava enfrentando quase que diariamente escândalos de corrupção por parte de vários governos, e eu não digo só do PT, mas até de gestões passadas, um homem foi levantado para vestir uma farda verde-oliva, empunhando um fal na porta do cofre do governo federal e dizendo: eu não vou roubar e não vou deixar ninguém roubar. Esse homem é Jair Messias Bolsonaro. E todos nós do Avante Juazeiro da Bahia somos bolsonaristas, sim. Somos a favor de Deus, da família, de Juazeiro e do Brasil. Somos a favor de uma política transparente e verdadeira. Inclusive, eu aproveito para dizer que eu, como candidato a vice-prefeito na chapa do Capitão Moreira, não serei um vice decorativo como a maioria foi aqui em Juazeiro. Eu serei o homem da comunicação que faz o elo entre a população, que é o contribuinte, e a prefeitura através do portal da transparência. Você é jornalista, Sobral, e você sabe muito bem das dificuldades de se fazer alguma matéria envolvendo as gestões municipais, onde não se entra um portal, da transparência, e a gente encontra uma cortina de fumaça. É verdade, é cortina de fumaça mesmo, porque nada podemos enxergar sobre as informações em sua maioria, porque estas são omitidas ou são truncadas, que no linguajar jornalístico a gente quer dizer sem informações verídicas. E é por isso que eu digo que esse vice-prefeito que aqui está,
se caso eleito for, será um homem da comunicação que não só beneficiará a população com informações técnicas bem publicadas, como também uma proposta de valorização à profissão dos profissionais de comunicação, onde a liberdade de expressão e o jornalismo serão respeitados. Você disse nessa sua pergunta, Sobral, que, abre aspas, aqui em Juazeiro, Bolsonaro ainda não é visto com bons olhos pelos juazeirenses, fecha aspas. Eu digo a você, Sobral, que isso é um ledo engano. Digo ledo engano porque, segundo pesquisas oficiais, em quase todas as agências, Juazeiro da Bahia ainda tem 55% do seu eleitorado que ainda não sabem quem votar. São os indecisos que até agora não conseguiram se identificar com algum projeto de governo que está candidatável por aí. Posso confirmar e afirmar com certeza que dentro desses 55% tem muitos bolsonaristas que ainda não conhecem as propostas do Capitão Moreira. Então estamos aqui conversando com o candidato a vice-prefeito da chapa do Capitão Moreira, do Avante 70, o jornalista R. Justo. Vamos a um breve intervalo e já voltaremos com o segundo bloco. E fique ligado, hein, porque agora eu vou oprimir esse colega de profissão. Eu vou fazer cada pergunta sobre a vida dele que ele vai ficar sem ar. Ou melhor, será que ele vai pegar ar? Aguardem.